Imagina se a tua vida fosse um filme, né? Imagina ela como se fosse um trailer. Provavelmente tem alguns momentos específicos dela que te marcaram muito. Que quando tu olha pra trás, pensando hoje, talvez fique emocionado ou emocionada e perceba a importância que esses momentos ou que essas decisões tiveram pra tua vida se desenrolar do jeito que ela se desenrolou. Eu tive 3 desses momentos, 3 decisões que mudaram a minha vida pra sempre e eu quero compartilhar contigo essas 3 situações, contar as histórias e as 3 principais lições que eu tirei de cada uma delas que com certeza podem também mudar a sua vida pra sempre. Agora que eu senti o desconforto, eu sei conscientemente o que eu poderia fazer pra me desenvolver. Então vamos lá. Aí antes que tu, Joãozinho, que eu sei quem tu é, que gosta de deixar nos comentários o resumo do vídeo, pra daí ninguém ter que assistir o vídeo todo, a gente vai fazer isso antes que tu. Eu vou fazer isso antes que tu. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários quais foram as 3 situações e quais foram as 3 principais lições pra que tu não tenha que fazer isso, tá bom? Então não te preocupa, pode assistir o vídeo com tranquilidade. E se tu só quer saber sobre as 3 lições, também vai estar aqui embaixo nos comentários, mas eu te convido a ouvir o vídeo todo, a ouvir as histórias, porque a gente sabe que a gente só aprende quando a gente se conecta emocionalmente com o que está sendo passado. Então se tu só for ali embaixo e ler, tu vai esquecer assim que tu clicar fora desse vídeo de que vai ter valido esses momentos. Então assiste o vídeo até o final com a gente, sem mais delongas. Primeira decisão que mudou a minha vida para sempre foi, rufem os tambores, morar sozinho. O que para muita gente pode parecer um enorme desafio, e aqui já vai uma pequena alfinetada para alguns amigos meus aí, marmanjos de 30 anos que ainda moram com os pais. Tá, vou receber umas mensagens no WhatsApp, a galera vai ficar meio brava comigo, mas enfim. Que pra muitos então pode parecer um desafio, pra mim sempre foi uma vontade muito grande. Sempre surgiu como algo natural. E eu sei que isso não é necessariamente normal. Talvez pra ti seja, talvez pra ti foi também essa situação de tu querer logo sair de casa. Pra mim também. Pra mim eu sempre quis logo sair de casa, sempre quis alçar voos maiores e eu sabia que lá no interior do Rio Grande do Sul, onde meus pais moravam, não era propício pra isso. Então eu com 16 anos, com 17 anos, eu queria logo que essa fase de adolescência passasse e que eu pudesse, de fato, ir pra fora. E aconteceu isso quando eu passei no vestibular, né? Eu e o Augustinho se conheceu, inclusive, na universidade. Então eu passei, eu acho que foi a melhor nota do vestibular há mais de 10 anos atrás, na minha escola inteira. Passei na Federal do Rio Grande do Sul pra engenharia. Era na capital do estado, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E os meus pais moravam no interior. Então com 17 anos recém-completados, eu partia pra capital de Malecuia, como se fala lá no sul, e ia atrás dos meus sonhos, morar num apartamento com outros 2 colegas. E eu me lembro até hoje, a gente não tem vídeos desse primeiro apartamento, porque quando a gente começou o Vida de Titã, eu já tava num outro apartamento, já era uma outra fase ali da minha vida na capital. A minha vida, inclusive, da faculdade era uma outra fase. Mas eu me lembro muito bem desse primeiro apartamento, a primeira vez que a gente chegou, porque ele era um apartamento grande, ele tinha 3 quartos, ou seja, foi uma coisa muito legal, cada um tinha o seu, o que era fantástico, graças a Deus, porque, olha, eu amo esses 2 amigos que compartilharam apartamento comigo naquela época, mas não queria ter que dormir no mesmo quarto que eles, nem se lascando. E aí quando eu cheguei lá, apesar de não ter nenhum luxo, nada extravagante, ser no 3º andar de escada, que tinha uma sujeira, a cozinha era constantemente suja, pra mim aquele momento foi muito gratificante, foi uma vitória pessoal muito grande. E o que instintivamente eu buscava eram mais desafios. Eu queria mais desafios, porque eu queria crescer. Isso estava dentro de mim já com 16, 17 anos, então eu sei que talvez a maior parte das pessoas seja avessa a riscos o tempo todo e eu era alguns, mas a esses riscos em específico eu não era. Então o que instintivamente eu já buscava com 17 anos foi o que eu aprendi alguns anos depois a valorizar como sendo uma lição incrivelmente importante para eu ter construído a vida que hoje eu tenho. Que se a gente quer crescer na vida, a gente tem que ir no caminho de mais comprometimento, de mais compromissos, de mais responsabilidades e não menos. E o que eu vejo que muita gente faz ao não querer se mudar, a não querer ir morar sozinho ou sozinha, é fugir de responsabilidades. Quer crescer na vida, quer se desenvolver, já investe em ações, já tem seu próprio carro, não sei o que, mas tem medo de ter esse compromisso, tem medo de ter essas responsabilidades de morar sozinho. E acha que está melhor assim, que por ter essa segurança de ter menos riscos, ter menos contas, ter menos coisas a serem feitas vinculadas à tua estadia, tu consegue crescer mais rápido. E o que eu aprendi na prática, isso, eu não sou o senhor da razão, mas pra mim a vida funcionou muito bem, é que os momentos em que eu mais cresci foram os momentos que eu tinha mais responsabilidades, e não menos, porque eu era obrigado a ser uma pessoa melhor, a fazer mais, a me desenvolver mais, a ser mais comprometido, a ser mais disciplinado com as minhas coisas, ser mais organizado para dar conta de todos esses compromissos. E com certeza morar sozinho já desde muito jovem, então desde 17 anos, foi um fator fundamental para isso. Tava meio que gravando.
Então a primeira decisão que mudou minha vida pra sempre foi morar sozinho. E a primeira grande lição que eu tirei com ela é que a gente cresce na vida quando a gente pega mais responsabilidades, quando a gente tem mais responsabilidades e não menos. A segunda decisão, em ordem cronológica, que mudou a minha vida pra sempre foi quando eu decidi mudar o meu corpo. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui nesse canal, porque foi algo realmente muito marcante pra mim, mas eu quero te explicar o porquê que foi tão marcante. Em primeiro lugar, eu sempre tive dificuldades, né, na fase da adolescência com questões vinculadas à minha imagem pessoal. Eu era continuo sendo alto, né, 1,91, pesava 70 quilos, então tinha sempre aquela piadinha de que de lado não dava pra ver nada, e por fora, isso não me importa, não é importante pra mim, mas por dentro me incomodava bastante. Tanto que eu não gostava de tirar fotos, eu não gostava de aparecer em fotos, eu não gostava de me olhar no espelho. Eu tive minha fase de cabelo comprido principalmente pra esconder meu rosto, porque eu não queria, enfim, eu não queria me mostrar, tinha esses problemas, tinha essas dificuldades, cada um tem seus probleminhas, que nem eu brinco com os meus amigos. Esses eram alguns dos meus. Com isso dito, tem um livro que se chama Mindset, da Carol Dweck, que é muito interessante porque fala que todos nós temos duas maneiras de encarar qualquer processo de crescimento: com mentalidade fixa ou de desenvolvimento. E um dos principais fatores que faz as pessoas desistirem de seus projetos é quando eles têm a mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? Aquela ideia de que algo não pode ser desenvolvido, né? Eu não consigo, eu sou muito velho pra isso. São frases típicas de pessoas em situações de mentalidade fixa. Só que a questão é, não é ou um ou outro, porque talvez você tá assistindo esse vídeo e pense que nem eu pensava na época. Sim, muito interessante, lendo o livro assim, muito interessante. Mas eu não tenho uma mentalidade fixa. Eu sou uma pessoa que acredito no meu desenvolvimento, mas a realidade é que nós temos os dois simultaneamente. Para algumas coisas, eu acreditava que eu conseguia ser muito, muito bom se eu me dedicasse, se eu me desenvolvesse, se eu fosse disciplinado, organizado, enquanto que outras eu deixava de lado, mas não na minha cabeça porque eu tava me sabotando. E essa é a questão. A gente não enxerga quando a gente tem mentalidade fixa. E eu tinha muita mentalidade fixa pra questão do corpo, porque eu achava que, eu não precisava, por fora assim eu falava que eu não me importava, que eu não fazia questão, que eu detestava academia, quando na verdade por dentro o que passava na minha cabeça era medo e insegurança de que isso não era possível, de que eu não conseguiria fazer essa transformação. E com 19 anos eu comecei esse processo, e foi um processo que demorou alguns anos para eu ter algum resultado de fato, mais ou menos uns 2, 3 anos para eu conseguir ter alguma transformação. E ao longo desse caminho, o que foi acontecendo na minha cabeça, em primeiro lugar, quando eu tomei a decisão, eu tive que encarar essa mentalidade fixa. E uma vez que tu encara uma crença tua enraizada de que tu não consegue algo, tu olha ela no olho e tu decide conscientemente que tu vai superar ela, isso é muito engrandecedor. E isso é fundamental para qualquer outra decisão que eu for encarar, qualquer outro desafio que eu encarei na minha vida a partir dali, porque eu já teria provado pra mim mesmo que eu posso ir contra esse pensamento filho da mãe que passa na nossa cabeça às vezes de que a gente não consegue. Então só de ter tomado a decisão já foi incrível, mas quando os resultados começaram a surgir, eu vou pedir pro Davi colocar o Davi tá ali editando, mas vou pedir pra ele colocar depois na edição desse vídeo algumas fotos aí do antes e o depois, pra tu ter uma noção, mas basicamente foram mais de 25 quilos que eu ganhei ao longo desses 10 anos que eu comecei essa jornada. O que eu fui enxergando ao longo desse caminho é que é possível eu conseguir mudar algo que eu julgava que eu não era. Isso pode parecer tão besteira, gente, pode parecer tão pequeno, mas se tu já alcançou uma coisa na tua vida, que de repente, antes de tu ter tentado, tu julgava que não era possível, tu sabe o poder que isso tem pra mudar a tua cabeça. Porque daí toda vez que tu olha uma coisa que tu quer a partir dali, e a tua mente às vezes, sem tu nem perceber, pensa, mas isso não é pra mim. Não consigo. Parece que vem aquela voz do além, porque tu tem evidência, tu fez alguma coisa que tu não achava ser possível antes já. Então vem aquela voz e diz, espera aí, mas se tu fez isso com o teu corpo, tu consegue fazer isso com essa outra coisa também, não acha? Tu fez ali, então por que não dá pra fazer agora? E eu genuinamente acredito que mudar o corpo é uma das maneiras mais fáceis de tu mudar a tua cabeça, porque é visual. Não tem como tu negar. Por mais sabotadora que seja a tua mente, e eu sei que tem mentes muito sabotadoras, talvez a tua seja uma dessas, infelizmente, que a gente conquista coisas e ela não nos dá o valor, não diz que a gente é merecedor, não nos dá os méritos, os louros pelo esforço. Não tem como. Tu vai olhar no espelho, tu vai te ver diferente. A não ser que tu tenha algum distúrbio, que é possível, mas daí, enfim, não vem ao caso aqui. Tu vai enxergar algo diferente. Tu vai ver, tu vai olhar as fotos, tu vai olhar a balança, tu vai ver números diferentes, tu vai ver fotos, imagens diferentes. As pessoas vão falar contigo que elas vão enxergar. E às vezes quando a gente muda somente habilidades internas nossas, as pessoas não conseguem enxergar, a gente não consegue ver e é fácil da gente simplesmente desmerecer. Mas o corpo não. Então, se tu tem algum desconforto com o teu corpo, eu te recomendo fortemente para tu atacar isso. Muda isso, porque isso vai abrir possibilidades para tua vida que talvez hoje tu não consiga imaginar. Isso vai te abrir aquela premissa de
ser possível questionar o que tu não te julga ser capaz de fazer. Então essa foi a segunda decisão que mudou minha vida para sempre, foi mudar o meu corpo drasticamente, e a lição que eu tirei com ela é que eu sou capaz de desenvolver e de me melhorar em qualquer coisa que eu me dedique. Pode parecer óbvio isso, pode parecer muito simples, é muito diferente algo fazer sentido logicamente e algo estar internalizado em ti. Quando eu mudei meu corpo, isso se internalizou em mim. A terceira decisão que mudou minha vida para sempre foi começar um negócio, mais especificamente esse daqui, o Vida de Titã, que hoje, inclusive, estou aqui no escritório gravando, então hoje temos essa estrutura de escritório, funcionários, centenas e centenas de clientes que já passaram pelos nossos treinamentos, pela mentoria avançada, então já tem uma história desde 2016 que foi construída, mas que quando foi iniciada foi de forma muito ingênua, foi de forma muito... sem tanta expectativa a gente tinha, mas sem noção do que iria estar à nossa frente. Tanto que foram vários desafios que se apresentaram à nossa frente, assim, quando a gente começou o Vida de Titã, teve até de desafios mais simples, eu e o Augusto, quando nós começamos, a gente não se sentia confortável para gravar alguma coisa, para falar na frente de outras pessoas, para expor os nossos verdadeiros pensamentos, que eram, na nossa perspectiva, pelo menos bem diferentes das pessoas que nos rodeavam. Então a gente se sentia um pouco desconfortável de fazer isso, e por isso, inclusive, que o primeiro vídeo do canal foi um vídeo de viagem, porque a gente sabia, vídeo de viagem todo mundo gosta, não tem como dar ruim nisso, a gente vai se sentir confortável, assim, a gente tira o band-aid com algo que vai ser mais fácil e a partir dali o processo começa a fluir. E foi isso que aconteceu, a gente fez um vídeo de viagem, foi muito bonito, muito bacana, legal, um trabalho do caramba. E aí a partir dali a gente começou a compartilhar de fato conteúdo, ideias que a gente vinha aprendendo ao longo dos os últimos anos, né, 2013, 14, 15 e daí 16 a gente começou, com as outras pessoas dentro do canal. Então desde esses pequenos desafios eles foram aparecendo, e esses eu imaginava que fossem surgir, né? Quando tu começa um canal no YouTube, tu imagina que tu vai ter que enfrentar esse tipo de desafio, de estar na frente das pessoas, ter que compartilhar a tua opinião, ter que sair da zona de conforto nesse tipo de sentido. Só que uma coisa que eu não imaginava que eu ia experienciar era o risco. Porque quando tu começa o empreendimento, tu começa com a ingenuidade que eu tinha, eu começo de uma forma muito ingênua. Eu comecei de uma forma muito ingênua, eu achava meio que ia dar certo. Porque eu estava acostumado na minha vida até então das coisas darem certo, porque escola não tem muito como dar errado, tu vai estudar, tu vai fazer as provas, tu sabe como é que elas funcionam, as coisas estão meio organizadas pra ti na tua frente, a vida tá meio organizada pra ti na tua frente, então tu não corre muito risco daquilo ali não dar certo. Tem toda uma estrutura montada pra fazer tu ter sucesso nessas coisas, tu tem uma rede de apoio, de pessoas que conseguem te ajudar, teus pais, quem sabe, teus amigos, professores. Na faculdade, uma estrutura muito similar, apesar de eu já estar morando sozinho, daí tinha meus amigos ali que davam suporte, meus colegas de faculdade também que me ajudavam, e tem essa estrutura que é montada pra ti. E aí quando a gente começou o Vida de Titã, não existia nada disso. E não só não existia nada disso, mas os nossos pais também não faziam a menor ideia do que a gente estava fazendo. Nossos amigos muito menos, nunca tinham feito nada parecido. 2016 o YouTube era a terra de ninguém, praticamente. Já tinha essa estrutura, mas ainda era muito início, então ninguém sabia muito bem o que estava fazendo. Sendo que, para fazer um negócio de fato dar certo, existem outros elementos que são muito importantes também. E aí que apareceu então o risco. Não tinha acontecido de forma tão intensa na minha vida até então, que é eu me deparar com o fato de que as coisas podem não dar certo e que eu tô correndo esse risco e que eu tô me expondo a isso. Eu larguei um emprego que eu tava saindo da faculdade, eu saí empregado, eu pedi demissão desse emprego para começar o Vida de Titã e eu não conseguia pagar as minhas contas direito nos primeiros meses com Vida de Titã. No primeiro ano com Vida de Titã eu não conseguia pagar as minhas contas. E lidar com esse tipo de risco, com esse tipo de situação foi muito importante para mim, porque foi ali que eu tive que, ou eu quebrava, né, ou eu aceitava que eu não tava conseguindo e desistia desse projeto e voltava para algo mais seguro, ou eu tinha que aprender a lidar com esse risco, aprender a lidar com esse sentimento desconfortável pra caramba de que as coisas não estavam fluindo, de que as coisas não estavam se desenvolvendo como eu imaginava, e mesmo assim trabalhar e me dedicar para conseguir aprender o que fosse preciso para superar isso tudo. E eu vou ser sincero contigo, desistir nunca pareceu uma opção para mim, porque eu sabia que aprendi isso nessa situação de vida em que eu não conseguia pagar meu aluguel direito, que eu tava sempre brigando pelo mês seguinte, que cada cliente contava muito, era muito importante, cada venda, cada prospecção, cada vídeo. Só que eu sabia que a vida que eu queria, que as coisas que eu queria não estavam do lado da desistência. E por isso que acho que o desistir nunca apareceu na minha cabeça, assim. Eu sempre estava pensando em como solucionar. E foi através dessa repetição de quantidade de problemas que surgiam e riscos e dificuldades, e sempre minha cabeça focando em solução, que eu acabei desenvolvendo esse conhecimento, né, que se internalizou em mim de que qualquer processo de melhora vai envolver risco, e que a verdadeira liberdade não é se cercar de coisas supostamente seguras. A verdadeira liberdade é tu te tornar capaz o suficiente de lidar com as diversas dificuldades que vão invariavelmente surgir. Então essa foi a principal lição que eu tirei com essa ideia, com
essa decisão de começar um negócio. O risco vai fazer parte, e quanto mais risco tu tá disposto a correr, na verdade, maiores são as recompensas. Só que isso é fácil falar, mas é difícil agir dentro dessas situações, porque geralmente quando eu enxergava esse tipo de um aluguel não vai dar pra ser pago, mas um cliente desistiu. Nossa, isso era muito difícil. Eu desenvolvi várias questões psicológicas durante essa época, exatamente porque era muito difícil de lidar. Só que quando tu entende isso, tu começa a lidar com o risco de uma outra forma. E aí eu também entendi uma outra coisa muito importante, que foi: tu só é verdadeiramente livre quando tu consegue entender que problemas vão sempre existir e que, na verdade, a verdadeira liberdade está em tu conseguir te virar, independente do problema que apareça. E como esse tipo de conteúdo te interessa, porque tu tá assistindo esse vídeo até agora, eu te convido a conhecer o nosso outro canal, Mentoria Titã, onde a gente tem conteúdo mais avançado sobre gestão do tempo, disciplina e organização. Lá a gente compartilha o que a gente já ensinou mais de centenas e centenas de pessoas para atingirem a sua melhor gestão do tempo. Então clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição e conheça o nosso segundo canal. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like se tu gostou, é óbvio, e te inscreve também para não perder os próximos. Falou! Já? Schmitz!